Você sabia que existem pessoas na Bíblia que não foram julgadas por homens, mas condenadas diretamente por Deus? Essas histórias não são apenas registros antigos, mas alertas vivos que revelam a santidade, a justiça e também o amor do Senhor. No vídeo de hoje você vai conhecer 10 personagens que desafiaram a vontade divina e sofreram consequências imediatas. Cada um deles traz uma lição poderosa para a nossa vida espiritual e nos mostra quais erros jamais devemos repetir. E olha, se você ama aprender mais da palavra e deseja se aproximar ainda mais de Deus, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like, porque assim o YouTube sempre vai te entregar mensagens como esta, que fortalecem a fé, edificam o coração e te mantêm firme no caminho da verdade. Fica comigo até o fim, porque a última condenação dessa lista vai te deixar sem palavras. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tinham o privilégio de servir como sacerdotes diante do Senhor. Em um momento de presunção, ofereceram diante de Deus um fogo estranho, algo que ele não havia ordenado. Levítico relata que imediatamente saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu diante de todo o povo. Aquilo que poderia parecer apenas criatividade ou espontaneidade no culto, revelou na verdade irreverência e desobediência. Deus havia estabelecido a forma de se aproximar dele, e nenhuma invenção humana poderia tomar o lugar da instrução divina. O mesmo Deus que é amor, também é justo e santo, e sua santidade não pode ser tratada como coisa comum. Logo em seguida, outro episódio mostraria que o pecado escondido tem consequências que alcançam muito além do indivíduo. A história de Acã fazia parte do povo de Israel após a impressionante vitória sobre Jericó. Deus havia ordenado que certos itens fossem totalmente destruídos ou consagrados a ele, mas Acã, em segredo, tomou para si objetos valiosos e os escondeu em sua tenda. Enquanto para ele aquilo poderia parecer apenas uma oportunidade, para Deus era quebra de aliança. O resultado foi derrota para a nação e dor para sua casa. Quando seu pecado foi exposto, veio o juízo, e Acã foi condenado, conforme lemos em Josué. Essa história nos lembra que aquilo que escondemos no coração sempre encontra um caminho para o lado de fora. O pecado secreto não é invisível aos olhos de Deus. Em seguida, veremos um homem que, diante do sagrado, agiu por impulso e pagou um preço altíssimo: Uzá. Durante o transporte da Arca da Aliança, símbolo máximo da presença do Senhor entre o povo, os bois tropeçaram e a arca bamboleou. Instintivamente, Uzá estendeu a mão para segurá-la. O gesto parecia bem intencionado, mas ignorava instruções claríssimas. A arca não poderia ser tocada. Em 2 Samuel, lemos que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele morreu ali mesmo. Não se tratava de um capricho divino, mas de um lembrete cortante. Deus é santo, e aproximar-se dele exige reverência e obediência exatas. A boa intenção não substitui a obediência à palavra. Se o culto é sobre Deus, ele define como deve ser. Essa consciência também faltou a um casal do Novo Testamento que tentou enganar não apenas líderes, mas o próprio Espírito, Ananias e Safira. No início da igreja, uma onda de generosidade transformava vidas. Muitos vendiam propriedades para sustentar os necessitados. Ananias e Safira também venderam um terreno, mas combinaram reter parte do valor e dizer que estavam doando tudo. Quando confrontados, foram lembrados de que sua mentira era contra Deus, e ambos caíram mortos, gerando temor em toda a comunidade. A mensagem é clara: Deus não tolera a falsidade espiritual revestida de aparência de piedade. O problema não era o valor ofertado, mas a mentira que buscava ganhar status diante dos homens. A igreja nascente aprendeu que santidade e verdade não são opcionais. E se alguém imagina que esse zelo vale apenas para pessoas simples, a próxima história mostra que a mão do Senhor também pesa sobre reis, como aconteceu com Herodes Agripa. Herodes Agripa, sedento por aprovação, vestiu-se de brilho e discursou diante da multidão. Quando as vozes começaram a declarar:
É voz de Deus, não de homem. Ele não rejeitou a blasfêmia, mas acolheu a glória como se fosse sua. Então, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu de modo humilhante. O trono não protege ninguém da justiça divina. O orgulho é uma armadilha silenciosa que rouba o temor do coração e deposita confiança na própria imagem. Toda a glória pertence somente a Deus. E seguindo pela linha de reis poderosos confrontados pelo Altíssimo, encontramos Nabucodonosor, cuja soberba o levou a um lugar de profunda humilhação. Nabucodonosor era a personificação da grandeza babilônica. Seus palácios, jardins e conquistas impressionavam o mundo, mas ao atribuir tudo aquilo à própria força, ignorando o Deus que governa sobre todos, ouviu do céu o decreto do juízo. Foi afastado do trono e viveu como um animal, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Sua restauração só veio quando sua boca, antes cheia de vanglória, passou a exaltar o Senhor. O caminho de volta da queda começou com reconhecimento e adoração. Contudo, nem todos aprendem com os sinais. O herdeiro do trono babilônico zombou abertamente do sagrado e colheu juízo naquela mesma noite. Belsazar promoveu um banquete para 1000. Em meio ao excesso, mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para beber vinho e louvar ídolos. Foi então que uma mão misteriosa surgiu e escreveu na parede palavras que gelaram o salão inteiro. Daniel interpretou. O reino havia sido pesado e achado em falta. O fim estava decidido. Naquela noite Belsazar caiu. Profanar o que Deus consagrou não fica sem resposta. O que é santo não pode ser transformado em entretenimento. E se alguns pecados nascem do orgulho individual, outros brotam da insubmissão coletiva. Uma rebelião no deserto contra a liderança de Deus terminou de maneira tão sobrenatural quanto terrível. A de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão, insinuando que estavam apenas reivindicando igualdade. Porém, por trás do discurso, havia ambição e rejeição à vontade de Deus. Quando o juízo veio, a terra se abriu e os engoliu vivos, junto com quem o seguiu. Foi um sinal visível de que resistir à autoridade que o Senhor estabelece é, no fundo, resistir ao próprio Senhor. Nem todo apelo por justiça nasce de um coração puro. Às vezes é máscara para a rebeldia. O desfecho foi um alerta para as gerações. Deus guarda sua casa e defende a ordem que Ele mesmo instituiu. E falando em casa do Senhor, houve uma família sacerdotal cujo pecado corroeu o altar por dentro. A de Eli, Hofni e Finéias. Eli, o sumo sacerdote, sabia que seus filhos profanavam as ofertas, tomavam para si o que era do Senhor e se deitavam com mulheres à entrada do tabernáculo. Ele até os repreendeu, mas sem firmeza, sem arrependimento requerido, sem disciplina que honrasse a santidade de Deus. O juízo foi anunciado e se cumpriu. Hofni e Finéias morreram no mesmo dia em batalha. A arca foi tomada, e ao receber a notícia, Eli caiu e também morreu. O recado é doloroso, porém necessário. Tolerar o pecado onde Deus exige santidade é trair o chamado. Liderança espiritual não é proteger aparências, mas proteger o altar. E por fim, entre tantas figuras marcadas pela maldade, nenhuma se tornou tão emblemática quanto uma rainha idólatra e manipuladora. Jezabel, esposa do rei Acabe, espalhou a adoração a Baal em Israel, perseguiu profetas, arquitetou a morte de Nabote para tomar sua vinha e influenciou o povo a se curvar aos ídolos. Seu nome virou sinônimo de sedução espiritual e rebeldia. A palavra do Senhor, anunciada por Elias, foi precisa. A condenação viria, e sua morte seria vergonhosa. Tempos depois, ao ser lançada de uma janela, seu corpo foi pisoteado e devorado por cães, sem que restasse o suficiente para um sepultamento digno.
Jezabel foi o retrato final de uma vida que rejeitou sistematicamente o senhorio de Deus. Seu fim mostra que a idolatria não é um capricho religioso, mas uma afronta ao Criador que exige resposta. E agora, depois de percorrermos esses 10 exemplos, precisamos voltar o olhar para nós. Todos esses personagens têm algo em comum. Ignoraram a santidade de Deus e colhem, cada um à sua maneira, uma condenação direta. Nadab e Abiú corromperam o culto. Acã escondeu o proibido. Uzá tratou o sagrado como comum. Ananias e Safira preferiram aplauso à verdade. Herodes roubou a glória. Nabucodonosor exaltou-se acima do Altíssimo. Belsazar profanou o santo para divertir-se. Corá e seus aliados tornaram a rebeldia um movimento. Eli e seus filhos banalizaram o altar. Jezabel fez da idolatria um projeto de nação. Essas histórias não estão na Bíblia para saciar curiosidade mórbida, mas para acender em nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Elas nos lembram que Deus é amoroso, mas também é santo e justo, que Ele perdoa, mas não negocia sua glória, que Ele estende misericórdia, mas não apoia a hipocrisia. Por isso, a pergunta que fica é pessoal. Qual desses exemplos mais falou ao seu coração? Em que área o Espírito Santo está pedindo que você reverencie a Deus de forma prática e obedeça sem reservas? Talvez ao ouvir sobre o fogo estranho você perceba que tem inventado atalhos espirituais. Talvez diante de Acã, o Espírito aponte para algo escondido que precisa ser confessado. Talvez ao lembrar de Uzá, você entenda que boas intenções não autorizam desobedecer a palavra. Talvez a mentira santa de Ananias e Safira revele vaidade travestida de devoção. Talvez o brilho de Herodes denuncie sedução por aplausos. Quem sabe a história de Nabucodonosor esteja convidando você a descer do trono do próprio ego. Belsazar pode estar alertando sobre o uso leviano do que Deus consagrou. A rebelião de Corá talvez esteja acendendo em você respeito renovado pela ordem que Deus estabeleceu. A casa de Eli pode estar convocando líderes e pais a honrarem o altar com santidade e disciplina em amor. E Jezabel nos lembra que ídolos bem embalados ainda são ídolos, e que manipular pessoas para cumprir vontades é caminhar contra Deus. Se essa mensagem tocou você, deixe que ela se torne um ponto de virada. O mesmo Deus que julgou o pecado no passado é aquele que hoje abre a porta do arrependimento. Ele não nos expõe para nos destruir, mas para nos restaurar. Ele não nos corrige para nos envergonhar, mas para nos alinhar ao seu coração. Santidade não é frieza, é amor ordenado por Deus. Obediência não é prisão, é liberdade de quem vive na verdade. E fé não é máscara, é vida sincera diante daquele que tudo vê. Se essa palavra edificou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e mantém viva a chama do temor e do amor ao Senhor. Porque a justiça de Deus é real, mas sua misericórdia também está disponível para todo aquele que se volta para Ele com sinceridade. Que essas histórias não terminem aqui, mas se transformem em oração, mudança e vida nova na presença do Deus Santo. Amém.